E vamos de mais um Fla-Flu na temporada 2023, chegando com mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. Sejam todos muito bem-vindos. Fla-Flu já é diferente por si só, é sempre um clássico muito especial, mas esse jogo ganha um contorno ainda mais, um clima ainda mais quente, porque se o Fluminense vencer, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Grêmio não joga nesta rodada. O jogo contra o Corinthians foi adiado por causa da Copa do Brasil. Então é um jogo que, óbvio, por si só, chegar à vice-liderança do Brasileiro já é muita coisa, mas é uma partida que pode, quem sabe, marcar de uma vez por todas a retomada da melhor versão do Fluminense na temporada 2023, e eu vou explicar para vocês logo depois da vinheta para a gente começar esse pré-jogo. Eu vou explicar por que eu falei isso pelo seguinte: a gente tem recentemente boas e más lembranças. Obviamente eu prefiro ficar com a imagem da goleada da final do Campeonato Carioca, aquela humilhação 4-1 bicampeonato estadual. Mas a gente sabe que recentemente o Fluminense foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. E foi justamente naquele confronto, ou naqueles confrontos, que a fase ruim do Fluminense começou. Naquele empate em 0-0, depois daquele empate 0-0, foi uma sequência de 4 derrotas e um empate. Então tudo começou ali, até a vitória contra o Bragantino. Então por que não acreditar que agora pode ser a revanche da Copa do Brasil, ou pode ser um momento de virada, um momento de retomada daquele bom futebol, daquele futebol que encantou todos nós? Eu sei que algumas rodadas, sempre que tem um jogo muito importante, eu falo isso aqui, mas é porque realmente acredito. Eu acredito que em algum momento essa chave ela vai virar novamente. Talvez só com a volta do Alexander, que era uma peça muito importante naquele time, talvez não. Hoje o Fluminense não vai ter o Keno, mas enfim, é um jogo, um clássico, que a gente sabe que o Fla-Flu, por mais que às vezes o Fluminense esteja num momento ruim, é sempre um jogo difícil para eles. Não tem jeito. Eles se preocupam quando enfrentam o Fluminense. Então tem que fazer valer isso dentro de campo hoje. Se não tiver numa tarde tecnicamente esperada, que cada um dê tudo, ou dê o seu melhor na parte física. É o que eu sempre falo. O que não pode acontecer é o Fluminense correr menos que o rival. Esse time tem que correr e correr, como foi diante do Internacional, por exemplo. Não parou um minuto, estava mordendo, brigando por cada bola, brigando por cada centímetro em campo. Esse tem que ser o espírito acima de qualquer coisa, até da questão técnica, porque vai ser uma consequência. Se o time tiver essa dedicação, vai ser uma consequência. A gente lembra que na Copa do Brasil, os caras vieram para cima do primeiro jogo, o Fluminense não conseguia respirar, eles correram muito mais que o Fluminense. E mereceu ter vencido aquele primeiro jogo. Então isso não pode se repetir hoje. Nos últimos 12 confrontos, o retrospecto ainda é favorável. São 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então não tem por que temer. Num clássico desse tamanho, o jogo se iguala muito. O Fluminense tem totais condições de brigar por uma vitória, de sair com 3 pontos hoje do Maracanã. Teremos a possibilidade de uma grande novidade, que é a estreia de Léo Fernandes, regularizado, vem treinando nos últimos dias, é um jogador que vem agradando muito nos treinos, né? Eu já apurei isso com mais de uma pessoa, a bola parada então, de um treinamento de 14, 15 faltas, ele conseguiu fazer 8 gols, por exemplo. Então é um jogador que vem criando uma expectativa muito boa internamente, mas ele acabou de chegar. É um fato novo, querendo ou não, é uma arma que você tem ali no banco de reserva, uma arma diferente, até então você não tinha. Por isso, essas contratações que chegaram agora, nessa janela de transferência de julho, vão ser muito importantes. Porque antes o Fluminense, ele não conseguia, quando ele estava mal, não tinha um banco de reservas capaz de mudar a situação de um jogo. O time estava caindo e ninguém saía do banco, ou quase ninguém, com a capacidade de mudar o panorama de uma partida. Então é o que a gente espera desse reforço. Hoje poderemos ter a reestreia de Johnny Gonzalez e de Danielzinho. Danielzinho foi relacionado contra o Inter, mas não entrou. Talvez hoje ganhe uma oportunidade, nem seja no segundo tempo. Johnny Gonzalez, a gente tem que aguardar para ver se vai ser relacionado.
Depois, talvez você já esteja assistindo esse vídeo após a divulgação da lista de relacionados e essa situação já vai estar confirmada. Infelizmente, não teremos Marlon, que foi regularizado, mas vai ter que cumprir a suspensão de 2 jogos. E o Pirani, que está de saída, está indo para o futebol norte-americano, para a MLS. Eu tenho um vídeo aqui no canal de ontem à noite, aqui, quem não assistiu, vale voltar, dar uma conferida, que tem todas as informações dessa saída do Gabriel Pirani e de quanto o Fluminense vai ganhar com essa saída. Mas o papo aqui é o Fla-Flu. E agora vamos à provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, que é um oferecimento da Bet7K. Se liga, a Bet7K está pagando 1,70 na vitória do Fluminense. Vitória ou empate, 1,50. É isso mesmo? Vou até olhar aqui de novo para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Vitória ou empate do Fluminense, 1,50. Então, galera, é o seguinte. Eu vou deixar no comentário fixado aqui o link para você ir lá, fazer um depósito de R$10, mandar esse comprovante para o meu e-mail que está aqui, para você concorrer a uma banca de R$200 da Bet7K, hein? É só fazer o depósito. Se você ainda não tem cadastro, faz cadastro, é coisa rápida, depósito de R$10 só, já faz uma fezinha para esse jogo, manda o comprovante para o meu e-mail, você vai concorrer a uma banca de R$200 da Bet7K. Beleza? Fechado? Vai lá, é para curtir hoje, se Deus quiser, com uma vitória e com uma graninha no bolso. E também a Mais Ágil está apoiando aqui o canal do Lessa. A Mais Ágil te ajuda a antecipar a grana que você tem lá no fundo de garantia, no seu FGTS. Tem um dinheirinho lá, tem uma grana, está precisando dessa grana, a Mais Ágil te antecipa, você recebe rapidinho na tua mão, na tua conta, para você fazer o que quiser com esse dinheiro. É só entrar em contato, está aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Clique nesse link que vai ter uma equipe lá pronta para te atender, a Mais Ágil, antecipando e facilitando a sua vida, tá bom? Vamos lá. Vamos à provável escalação desse Fluminense para enfrentar o Flamengo. A gente tem uma dúvida principal, que é quem vai substituir Keno, afinal de contas. A opção mais provável, como eu venho falando para vocês, é a entrada do Martinelli no meio de campo. E aí a gente teria 4 meio-campistas. Seria um time muito parecido com aquele que enfrentou o próprio Flamengo no jogo de volta das oitavas de final. A diferença, o Felipe Melo na zaga no lugar do Manuel. No mais, seria basicamente o mesmo time. Não tinha o Marcelo também. O Marcelo se lesionou. Marcelo treinou ontem, aparentemente treinou normalmente. A princípio não vai ser problema, tá? Só que é uma preocupação em relação a essas dores, porque, enfim, ele continua sentindo esse incômodo. Então, não deixou de ser uma preocupação, mas pelo menos parece que vai para o jogo. Então, a tendência é de que o Fluminense vá a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Lima e Ganso, John Ares voltando de suspensão e Germán Cano. A ausência do Keno é muito ruim, né? O Fluminense vai sentir certamente a falta dele, porque é um jogador que vem jogando muito bem. E é óbvio que ele vai fazer falta. Mas é torcer para que o John Ares tenha também uma grande tarde, para que os principais jogadores do Fluminense estejam numa grande tarde. O Ganso também voltando, enfim, que ele possa estar bem, livre dessas dores. Esses jogadores, o André, se esses jogadores estiverem bem, o Fluminense aumenta substancialmente a possibilidade de vencer. Como o Flamengo vai vir para esse jogo? Será que vai vir para abafar, como foi no primeiro jogo das oitavas? Vai vir com tudo? O que será que o Diniz está imaginando para esse confronto? Será que a gente pode ter uma surpresa na escalação? Por que não? Será que ele pode nos surpreender com algo diferente, imaginando que o Flamengo pode ter uma postura também diferente? Enfim, não sei. Eu só sei que se não der para igualar na técnica necessariamente, que o Fluminense corra e se dedique mais que o Flamengo. Mas para falar dessas questões táticas, vamos chamar o Alexandre Vasconcelos com a análise tática, como sempre, muito qualificada desse Fla-Flu que podemos esperar logo mais no Maracanã. Fala aí, Alexandre. E é isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Painel tático para esse Fla-Flu. O Fla-Flu onde o Fluminense tem um desfalque principalmente de Keno, que não joga essa partida, deve jogar o Lima na posição do Keno, fazendo o extremo pelo lado esquerdo, mantendo áreas pelo lado direito com o Cano no comando de ataque, e já do lado rubro-negro, o desfalque do zagueiro Fabrício Bruno e do lateral esquerdo Ayrton Lucas, 2 jogadores que eu considero dos principais do Flamengo nesta temporada, então são desfalques importantes do outro lado. Mas vamos olhar aqui o que pode ser o panorama tanto de comportamento ofensivo do Fluminense quanto
comportamento do Flamengo, a gente entendendo que são duas equipes que gostam da posse de bola, duas equipes que brigam pelo espaço, brigam por interceptações e roubadas de bola. O Flamengo um pouco mais faltoso que o Fluminense, mas o Fluminense toma mais cartões amarelos e vermelhos. O Flamengo também erra muito mais defensivamente e gera mais chances de gol para o adversário por erros não forçados. É um time que deixa jogar com um pouco mais de facilidade. São duas escolas diferentes de futebol. As duas têm características parecidas, a de São Paulo e Diniz, como posse de bola e agressivamente tentar recuperar a posse assim que você perde a bola, o famoso perde-pressiona. Mas o São Paulo é da escola do futebol posicional, então a gente vê os jogadores marcando muito claramente posição no campo ao longo da partida. A gente vê aqui o quarteto de ataque do Flamengo para essa partida, que é o Arrascaeta, o Gerson, o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro tá com a 10 aqui, mas é o 11 na verdade, e o Gabigol com a 10. Esses jogadores acabam ficando numa posição mais fixa. A única troca que tem nessas posições mesmo, que a gente vê com mais constância, é entre Gerson e Arrascaeta. O Arrascaeta cria muito perigo para o Flamengo, indo por esse meio espaço pelo lado esquerdo, cruzando bolas na área. Afinal de contas, nas últimas partidas do Flamengo, ou os gols foram de bola parada, ou foram jogadas com participação do Arrascaeta, a exceção do segundo gol contra o Atlético Paranaense no jogo de volta na Arena da Baixada. Então a gente tem que ter muito cuidado com as jogadas que envolvam o Arrascaeta na construção, especialmente neste setor do campo, e cruzamentos na área. Todos os gols foram ou de cruzamento ou de bola parada nas últimas partidas. Então, sempre que a bola cai com a Arrascaeta aqui pelo lado, ou o Ayrton Lucas quando está jogando na passagem do campo pela esquerda, ou o Everton Ribeiro pelo lado direito, cruzamentos na área buscando finalização dos jogadores que chegam com boa presença na área. Há uma dúvida no Flamengo se joga Thiago Maia ou Alan. Eu acredito que jogue o Thiago Maia justamente pela fragilidade que o lado esquerdo terá na ausência do Ayrton Lucas e com a presença do Felipe Luiz, que é um jogador muito inteligente, mas que faz essa função de terceiro zagueiro. Então a gente vai ver muito essa característica da entrada, e por isso a solidez do Thiago Maia pode ser mais importante do que a mobilidade e facilidade de passe do Alan. Acredito que vai ser isso que vai acontecer. No lado do Fluminense, o jogo posicional do São Paulo oferece a seguinte oportunidade para a equipe explorar. O Flamengo dá muitos espaços na zona intermediária, no meio espaço, para que o Fluminense ocupe. Especialmente esse lado esquerdo, que vai estar bem desfalcado, vai oferecer muita oportunidade, onde eu imagino que a gente vai ver muito o desenho do Arias bem aberto, o Samuel se aproximando no meio espaço, o Ganso vindo para a construção, assim como o Martinelli na base e o André se aproximando, obviamente o Nino fazendo muita presença aqui, o Cano e o Marcelo ocupando a faixa oposta para poder receber essa bola em condição de vantagem numérica, e principalmente eu acredito que a gente vai ver muito o Lima não marcando tanta posição pelo lado esquerdo, mas vindo para a construção do lado direito, ora encostando para fazer as famosas linhas de troca de passe com o Arias invertendo posição, ou horas ele aparecendo pelo meio para essa construção junto com o Ganso e com o Martinelli. Acredito muito que o Fluminense vai usar e abusar dessa artimanha, pois ela tende a ser efetiva com um time do Flamengo que não vai ter tanta combatividade, pelo menos não vem mostrando tanta combatividade no meio de campo. Mas vamos lembrar que nas partidas da Copa do Brasil, o Flamengo foi muito mais agressivo do que a média. E especialmente o lateral Wesley vai apresentar uma oportunidade para o Flamengo pressionar com a linha muito alta e atrapalhar a nossa saída de bola. Aqui está a oportunidade que o Flamengo fatalmente vai explorar de botar esse time mais adiantado. Até por isso também acredito que o Thiago Maia será essa peça ao invés do Alan, justamente para poder ter um pilotão de 6 jogadores apertando bastante a nossa saída de bola. Se a gente vence essa primeira pressão, vai ter campo livre para construção, e aí apostando muito na mobilidade do Lima, na qualidade técnica do Marcelo na bola invertida, e especialmente numa boa partida de John Arias e de Paulo Henrique Ganso para a gente construir o caminho para a vitória. Um jogo decisivo que vale posição no G4, vale na verdade se aproximar um pouco mais da liderança do Botafogo, vai a briga direta basicamente pela segunda colocação. Então tem muito em jogo nessa partida, uma partida que afeta o emocional como é clássico, mas também tem uma importância para a estratégia nessa tabela. Diz nos comentários o que você acha aqui no vídeo, mas também me procura lá no
AM Vasconcelos no Twitter pra gente trocar uma ideia, beleza? Saudações tricolores, boa sorte para o Fluminense. É isso, valeu Alexandre, tamo junto, que deu tudo certo mais tarde. Vamos ver o que disse o lateral direito Samuel Xavier, Flu TV, sobre a expectativa para esse jogo. É isso aí, é um clássico, né? Muito grande, né? E a gente sabe que é um jogo sempre difícil, um jogo pegado, clássico, né? Uma responsabilidade, mas a preparação foi boa, né? Semana boa de muito trabalho, né? Muita concentração e preparado aí para fazer um grande jogo, né? Um jogo aí que a gente precisa vencer, conquistar os 3 pontos para continuar subindo na tabela, né? E diante do nosso torcedor, precisamos fazer uma boa partida aí para conquistar essa vitória, né? E dar mais confiança dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, e o Flamengo também está desfalcado para esse jogo, gente. O Flamengo tem problemas, o Pulgar, lesionado, que é um titular do time, está fora, e pode ser que o Alan comece como titular. Tem uma grande chance do Alan, ex-Fluminense, começar esse jogo como titular. Uma chance aí da lei do ex. Pelo menos não tem o Ayrton na lateral esquerda, está suspenso. Fabrício Bruno também está suspenso. Com isso, Felipe Luiz deve entrar na lateral esquerda e o Léo Pereira na zaga. São 3 desfalques aí, 3 titulares que o Flamengo não poderá contar para essa partida, querendo ou não, enfim, são desfalques importantes. Então a tendência é que o Flamengo vá a campo com Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan ou Thiago Maia no meio de campo, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o Gabriel Barbosa na frente. Esse, pelo menos, deve ser o time titular, mas o Sampaoli também tem sempre aquela possibilidade de surpreender e vir com algo diferente. Mas a tendência é essa. Rival também tem problemas, não é só o Fluminense. Aliás, mais desfalques até do que o próprio Fluminense. Vamos à arbitragem para esse jogo. Apita o jogo Sávio Pereira de Sampaio, árbitro FIFA, auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Leone Carvalho Rocha, e o Wagner Hilwey no VAR. Pois é, temos um combo de Flávio Pereira Sampaio com Wagner Hilwey. É isso, meus amigos. Como diria o Scarpinha, agora é fazer o que eu sei, é orar. Basicamente é isso. A arbitragem da CBF é uma porcaria, a gente sabe. Sai um ruim, entra outro pior. É preocupante, eu sei que é. Mas é isso, vou fazer o quê? A realidade é essa. Aliás, Nino, cuidado, hein, Nino. Cuidado, porque quando o Sávio Pereira Sampaio tem um Nino pela frente, a chance de cartão vermelho é gigantesca. Já expulsou o Nino 2 vezes. Em 2021 contra o Santos Avelino Belmiro e agora contra o Bahia também, recentemente expulsou o Nino. Então, cuidado, hein, Nino. Vamos com calma aí, porque, enfim. Como eu sempre digo, o que nos resta é torcer para que faça pelo menos uma arbitragem decente. Ninguém quer ser beneficiado. O Fluminense só não quer ser, enfim, não vou usar esse termo aqui, só não quer ser prejudicado, só isso, apenas isso, né? Que o Sávio Pereira Sampaio consiga fazer dignamente o trabalho dele. Transmissão pela TV Globo e Premier e, claro, pós-jogo aqui no canal do Leste, com toda a análise com Alexandre Vasconcelos, com Renan Reis, nosso laranja tricolor, Zona Mista, entrevista coletiva, aquela cobertura super especial que você já está acostumado aqui no canal do Leste. Nos vemos mais tarde, tomara que assim seja, com uma vitória tricolor. Valeu, galera, um abraço, até mais.